paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estar novamente convosco para mais uma EBD online da Alfa e Ômega. Depois de um tempo parado por problemas nos equipamentos, nós voltamos agora na lição de número 5, que irá tratar com a vida e a morte, a doença e a morte de Acasias. Sim, nós estamos trabalhando nesse trimestre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Aí nós vamos trabalhar com a lição de número 5. A lição de número 5, que fala do reinado de Acasias, tem um textuário que diz: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. O nosso Deus, ele é aquele que coloca na balança, e ele não suporta balanças infiéis, balanças que não são corretas, mas ele é o fiel da balança e ele tem medidas e pesos exatos e assim coloca o justo. Sim, ele é aquele que abençoa o justo e que não tolera a malícia dos ímpios, como muitas das vezes os reis de Israel foram, como foi o caso de Acasias. A verdade prática diz que a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar, exortar segundo a palavra de Deus, independentemente da classe, raça ou do credo. Elias foi um profeta, um homem de Deus que falava aquilo que era de acordo com a vontade do Senhor. A leitura bíblica em classe vai aparecer aí na sua tela, acompanhe comigo, tenha por perto aí um exemplar da Bíblia Sagrada, para que você possa conferir, como sempre temos falado, mas vai aparecer também na sua tela se você não tiver a revista. Depois disso, depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhes: ide e perguntai a Baal-zebub, o deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, o deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei, e lhes disse: o que voltastes? E ele lhes disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide e voltai para o rei que vos mandou, e diz-lhe, assim diz o Senhor: porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhes disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, e com os seus 50, então subiu o capitão de 50 e veio, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 servos. Esse é o versículo de número 13. O 14 ainda diz: eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com seus 50. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, e não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E ele disse: assim diz o Senhor: porque enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Porventura dessa cama que subiste não descerá, mas certamente morrerá. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara, e Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Nós vamos ver hoje que o contexto da nação de Israel era um contexto de muita idolatria. Antes, a figura de Azarias, que agora vai reinar, ele vai herdar e vai andar
nos passos de Jezabel, nos passos de Acabe, o seu pai. Então nós vamos ver que Acasias comete infidelidade diante do Senhor, adultério espiritual, idolatria e ainda mais buscando a Baal-zebub, né? Nós vamos ver aqui o contexto aonde o próprio Senhor coloca Acasias, é registrado pelo escritor do livro de Reis, que ele foi alguém que não agradava e era mau aos olhos do Senhor, que não agradava a Deus, mas antes andava nos passos de Acabe e Jezabel. E Jeroboão, né, o seu curto reinado, conforme o escritor deixa ali para nós vamos ver um reinado de apenas 2 anos, depois que no período que estava reinando Acasias, Moabe se levanta. Moabe era um povo que sempre se levantava contra o povo de Israel e agora novamente se revoltava contra o povo de Israel, e não se sabe porquê, mas o texto vai dizer que Acasias caiu da sacada da varanda onde estava e veio a ficar enfermo. E ao invés de buscar ao Senhor, o Deus de Israel, o Deus que é chamado também de Jeová Rafá, aquele que cura, ele vai buscar o Deus de Ecrom. Ecrom era uma região, né, dos filisteus, era uma cidade dos filisteus. Ao invés de fazer conforme os conselhos sábios que Salomão deixou, ao invés de buscar ao Senhor, já que Acabe e Jezabel provavelmente não ensinaram, né, a Acasias o caminho que a criança deve andar para que não viesse a se desviar dele, né? Nós vamos ver aqui, conforme diz o Provérbios 22, nós vamos ver que esse homem, ele buscou insistentemente em fazer conforme o seu coração e buscar, o que é muito interessante, o caminho mais fácil. Muitas pessoas, elas querem ter uma experiência espiritual e ao invés de buscar ao Senhor, de orar, de jejuar, de se consagrar, de permitir que Deus transforme as suas vidas, elas buscam respostas imediatas. Isso acontece no meio do ambiente do espiritismo, seja no candomblé, na Umbanda, seja na mesa lá, na mesa redonda do kardecismo. As pessoas buscam informações do reino espiritual, de como se conduzir de uma forma mais fácil, né, de modo que elas não têm que fazer muitas renúncias, como o Senhor nos convida a viver uma vida que é uma vida que mortifica a nossa vontade, a nossa carne, para agradar a Deus. Então nós vamos ver que não foi diferente. Acasias foi buscar aquilo que era mais fácil, aquilo que era mais rápido, e acabou fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. O que seria ser mal aos olhos do Senhor? Tudo aquilo que desagrada a vontade do Senhor faz com que nós sejamos maus aos olhos do Senhor. Tudo aquilo que vai contra a palavra do Senhor faz com que nós sejamos maus aos olhos do Senhor. Tudo aquilo que Deus deixou registrado em sua palavra, que nós fazemos ao contrário ou não cumprimos, nós estamos errando o alvo, e errar o alvo é um dos significados de pecado. E o pecado, Isaías disse, os nossos pecados, os vossos pecados são o que fazem separação entre ti e o vosso Deus. Sim, aquilo que não agrada ao Senhor são as nossas más escolhas e não viver de conformidade com a sua palavra, com a sua orientação. E a orientação para o povo de Israel é que quando entrasse na terra dos cananeus, não se misturassem. Nós vimos isso nas aulas passadas, na figura de Salomão, na figura de Roboão, na figura depois de Acabe, como teve nas aulas passadas, nós iremos voltar a gravá-las, né? Agora nós estamos vendo Acasias, mais uma vez, tendo atitudes que os povos daquela terra tinham, buscando deuses falsos daquela região para trazer respostas que o Deus de Israel poderia trazer. O nosso Deus é o único Deus, Ele é o único que pode mudar a vida de uma pessoa, a circunstância de uma pessoa. Ele pode trazer saúde espiritual para as pessoas, saúde para a alma das pessoas, e também Ele pode restaurar a saúde física das pessoas. Então nós vamos ver que Acasias manda os seus mensageiros buscar a Baal-zebub, né, que significa o Senhor das moscas, o Senhor das moscas. É engraçado porque o contexto das moscas, ele também aparece em alguns outros textos da Bíblia Sagrada. No livro de Êxodo, né,
como muitas divindades eram adoradas no Egito, o Senhor manda algumas pragas para poder assim também envergonhar essas falsas divindades, esses falsos deuses que haviam no Egito. Entre elas o Senhor manda moscas, né? Tá lá o texto de Êxodo, o capítulo de número 8, versículo 23 e 24. Porém separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. E o Senhor fez assim, vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas de teus servos, e sobre toda a terra do Egito, e a terra foi corrompida destes enxames. Mas no povo de Israel não teve moscas, né? A mosca, ela aparece aonde? Ela aparece num ambiente de sujeira, ela aparece num ambiente onde tem mau cheiro, aonde tem morte, aonde tem excrementos, né? Olha que coisa. Então, Baal-zebub, o senhor das moscas, poderia, na figura de demônios, que é como as mitologias, elas tentam apresentar os seus falsos deuses, mas nós sabemos que aquilo que não é o Deus verdadeiro, na verdade é utilizado como engano, porque é uma figura de Satanás. Uma adoração que não adora a Deus, ela está adorando automaticamente a demônios, né? Então nós vemos aqui Baal-zebub, o senhor das moscas, né? Que se manifesta naquilo que há de mais sujo, como por exemplo, onde que tinha moscas? Nas padarias, nos pães descobertos, nos pães passados, nos pães velhos. Infelizmente tem muito altar que o pão tá velho, tá bolorento, tá cheio de bolor, já tá dando mosca, não estão valorizando a revelação da palavra, a novidade de vida que vem pela palavra, o pão quente que desce do céu, o relacionamento com o Cristo, que é o pão da vida. Nós vamos ver a questão do lixo. Eu lembro lá de Neemias, tinha a porta do monturo, o povo deixava o lixo do lado de fora, mas há uma necessidade de tomar cuidado. O lixo tem que ser colocado para fora, mas não pode ficar perto do muro, senão amontoa, junta bichos, animais podem subir, até inimigos podem subir, além de todas as sujeiras, as moscas que podem ajuntar ali nas fezes, excremento que mostra a sujeira que sai de um organismo, aquilo que não é aproveitado, aquilo que não pode nutrir, que é colocado para fora, é aonde dá, seja de animal, seja do ser humano, aonde dá as moscas, em carne podre. Gente que está andando na carne, gente que está sujo, gente que está se alimentando de pão passado, pão bolorento, né? Gente, mosca ainda dava em carne velha, carne podre e frutos podres, frutos velhos. Tem muita gente que está dando fruto que não glorifica o nome do Senhor. Jesus falou que a árvore ela é conhecida pelo seu fruto e está juntando mosca nisso tudo. Aí Eclesiastes capítulo de número 10 vai me lembrar, para mim e para você, que assim como a mosca morta faz com que o unguento do perfumista exale mau cheiro, da mesma forma um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Um pouco de insensatez, apenas um pouquinho da insensatez, da loucura que era a idolatria de Acasias, pesou muito mais para ele, porque a história que foi registrada dele foi a história dessa idolatria, foi a história deste peso de ele ter feito uma escolha de, quando precisou, ao invés de buscar ao Deus de Israel, o Deus verdadeiro, buscar a Baal-zebub, e a mosca, ela encostando no unguento, no perfume, estragava o perfume. Nós temos que entender que o perfume, ele é símbolo da unção, ele é símbolo da presença do Espírito Santo, ele é símbolo do fruto do Espírito, ele é símbolo daquilo que mostra a Cristo, porque Paulo fala que nós somos o bom cheiro de Cristo, mas o contrário, né, é aquilo que se torna odioso ao Senhor, aborrecível, aquilo que infecta, né, aquilo que causa vergonha, aquilo que desonra, o contrário do bom perfume. Quando a mosca encosta, vira fedor, né, cheiro
ruim, cheiro mau, né? Algo que alguém faz que se torna odioso, feder, emitir um odor, fazer cheirar mal, referindo-se à fraqueza moral, a fraqueza das más atitudes. É o contexto de Barash, o mau cheiro, né? O mau cheiro que é causado por conta de um perfume que estraga, por conta de uma fruta que estraga, por conta de uma carne que estraga, de gente que anda na carne, de um pão que estraga, como muitas das vezes tem estragado em muitos altares, né, por causa da morte, né? Mas o que é isso, Diego, que você está falando? É aonde vem as moscas, e nós temos que tomar cuidado para que Baal-zebub não nos cerque, e nós, quando tivermos alguma dificuldade, nós não venhamos a buscar a facilidade, né? Muito pelo contrário, se entregar a essas dificuldades, se entregar às facilidades, mas clamar ao rei de Israel, diferente de Acasias. E não era apenas Baal-zebub, o senhor da morte, ou o senhor das moscas, que era apresentado na Bíblia. A Bíblia fala de outros Baals. Baal significa senhor, um falso senhor. Sim, nós vemos lá em Números 25 acerca de Baal-peor, quando o povo, depois que o profeta Balaão não pôde amaldiçoar o povo de Israel, porque não tem como amaldiçoar aquele que Deus abençoou, ele ensina a Balaque a fazer com que o povo venha se perder. Como? Fazendo com que as mulheres daquele povo viessem a corromper os homens de Israel, conduzindo eles à prostituição e à adoração a Baal-peor, que está relacionado à prostituição. Cuidado com o Baal-peor, o Baal que pode conduzir à prostituição. Existia um Baal que estava no contexto da invasão dos midianitas contra o povo de Israel em Juízes 6. Ali era o Baal que era adorado pelo pai, o pai de Gideão. Mas Gideão foi achado como um homem valente, um homem corajoso, e Deus o chamou para derrubar os inimigos, os midianitas que vinham contra eles, para poder trazer a vitória ao povo de Deus. Mas antes de ir contra os inimigos, antes de ir com a trombeta, antes de ir em nome da espada forte do Senhor, antes de Deus mostrar a revelação para o inimigo da pedra caindo, né, do pão tostado caindo, então nós vamos ver Gideão sendo convidado e adorando ao Senhor primeiramente e derrubando o ídolo, derrubando o Baal de seu pai. Cuidado para que pequenos Baals, Baalins, eles não possam estar levantados em nosso cotidiano, no meio da nossa vida. Nós temos que arrancar, nós temos que derrubar. O próprio pai de Gideão veio a falar, se Baal for Deus, que ele se defenda. Ele não quis defender. Nós não devemos defender as nossas más escolhas, aquilo que a gente gosta, aquilo que está impregnado em nós e que é muito pequeno. Não, nós devemos nos desvencilhar desses Baals, Baalins, né? Como o Gideão fez, e também Baal-Mamon, era chamado de Mamon. Jesus falou de Mamon, porque se falasse Baal-Mamon, que era o nome completo, o povo de Israel ia querer, os judeus iam querer matar Jesus mais uma vez antes da hora, mas era Baal-Mamon, o senhor do dinheiro. Em Mateus 6, Jesus fala que não tem como servirmos a dois senhores, e é isso que é explicitado por Elias diante de Acasias. A situação de Acasias ficou clara, que Deus, ele não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, ele colherá, e que ele também não divide a glória dele com ninguém. Não, só há um Senhor, assim como mostrou Elias lá no Carmelo. Só há um Deus, só há um Senhor, para que vissem que o Senhor, só o Senhor é Deus. Não podemos adorar ao dinheiro. O nosso dinheiro, ele é bom, ele precisa ser conquistado com o nosso trabalho, fruto do suor do nosso rosto, para que nós vivamos com dignidade, para que nós venhamos a trazer um conforto para a nossa família, para que venhamos a cumprir os compromissos sociais, a ajudar a obra de Deus, em especial a obra missionária. Mas nós temos que tomar cuidado para não sermos envolvidos pelo desejo das riquezas, né? E assim cair em muitos laços, porque não tem como adorar o dinheiro e ao Senhor. Nós temos que tomar cuidado com isso, Baal-Mamon, para que nós não venhamos a ser envolvidos, né? Por isso que é importante
a questão do óleo, que afasta as moscas. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. No contexto do Salmo 23, que fala do bom pastor, ele é aquele que unge a minha cabeça com óleo. A ovelha, depois de tosquiada, provavelmente tirava aquela lã bonita, era tirada rente à pele. Isso poderia, na pele frágil da ovelha, criar alguma feridinha que durante o sol causticante poderia virar uma chaga ali que precisaria ser tratada pelo pastor, tratada com óleo. O óleo, além de fechar, ele não permitia que a ferida fosse aumentar e impedia as moscas de pousar naquela ferida, de colocar ali suas larvas que pudessem ir para a cabeça, fazendo com que a ovelha batesse a cabeça na parede, nas rochas, assim ficando enlouquecida por aquelas larvas que iam para lá. Então o óleo é essencial, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo é essencial para que nós não venhamos a ser envolvidos por esse contexto de Baal-zebub, o senhor das moscas, que tenta, como todo Baal, enganar aqueles que dizem que serve, e assim foi, ele não pode fazer. O Salmo de número 115 diz que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não fala, tem mãos e não abraça, tem pés e não anda. Assim também são aqueles que o adoram, são como eles, ou seja, se tornarão como mortos, porque eles são ídolos mortos. Acasias não teve resultado nenhum por parte de Baal-zebub, muito pelo contrário, ele agora iria alcançar, era a morte por conta da sua idolatria. Por quê? Porque o rei de Israel, ele não era só um representante político, ele era alguém que era um representante do povo diante de Deus e de Deus diante do povo. Então isso trazia um peso ainda maior, não só para a vida dele, mas também para toda a nação. Iria ser um reflexo, né? A religião, aqui no caso, como está escrito na revista, ela se tornava como uma grande caixa de ressonância da ação dos reis, né? Ou seja, se eles agradavam a Deus, isso ressoava para todo o reino, a ação do rei. Se não agradava, também isso ressoava para todo o reino, né? Tinha as consequências. Nós vamos ver no tópico de número 2 que Elias não se dobrou diante da intimidação do rei Acasias, que mandou enviar. Eu acho muito interessante que depois que vem com a resposta, quando Elias encontra com ele no caminho, veja bem que essas pessoas, elas vão buscar respostas não de Deus, mas mesmo assim Deus tem infinito amor e ele sempre cria meios para que nós venhamos a nos aproximar. Acasias mandou seus mensageiros buscar resposta em Baal-zebub, mas o Senhor mandou Elias encontrar com os mensageiros para mandar resposta para Acasias, porque enquanto a vida é esperança, como foi no caso de Judas, talvez Judas, se arrependesse, pudesse ter um outro final para ele. Talvez se Acasias viesse a se arrepender, ele poderia ter um outro final para ele, mas não, ele continuava insistindo, mas ele sabia, porque ele havia tido uma experiência. Como é que era esse homem? Ele era alguém que estava vestido, né? Vestido com um cinto de couro nos lombos e com pelos, vestido com pele de pelos, né, de animal. Eu acho interessante que a Bíblia fala que João Batista também se vestia dessa forma, e Jesus chega a falar: você foi para o deserto para ver o quê? Um homem bem vestido? Não, era uma característica dos profetas, no caso de Elias e no caso de João Batista, mostrava como ele era. Nós precisamos entender que nós, enquanto servos do Senhor, as pessoas também precisam olhar para nós e ver que nós assim nos identificamos de uma forma diferente. Paulo em Romanos 12 fala: não vos conformeis, não vos amoldeis, não vos pareceis, não andeis conforme, de acordo, seguindo a tendência do mundo. Em tudo que você for fazer, os seus parâmetros precisam ser o parâmetro bíblico, né? As suas vestes têm que ser condizentes com as suas escolhas, né? Paulo escreve a Tito falando das mulheres que buscam agradar a Deus, e ele fala que elas têm, as santas, aquelas que buscam agradar a Deus, se vestem com pudor. A palavra pudor está relacionada a tapar o corpo, ou seja,
nós temos que preservar o nosso corpo, e isso não é só regra, não é só doutrina de homens ou doutrina da Assembleia de Deus, é o contexto original na palavra e está relacionado a uma vida que nos identifica como sendo servos de Deus verdadeiro. Elias foi identificado pela roupa que vestia, e se as pessoas olharem para nós, eles vão nos identificar mais como servo de Deus ou como mais alguma pessoa que está no mundo somente aproveitando a vida e mostrando o que não era para mostrar. Isso precisa ser refletido, né? Quando Acasias manda que seus mensageiros vão buscar uma resposta de Baal-zebub, ele está mostrando uma enorme cegueira espiritual. A cegueira espiritual coloca as pessoas em trevas, né? Paulo já vai dizer que o inimigo ele cegou em entendimento, não permitindo que as pessoas alcancem a graça da salvação que se manifesta em Cristo, né? Nós vamos ver que aqueles que estão cegos, eles estão cegos espirituais, eles estão em trevas, e Acasias não conseguia perceber nem mesmo diante dos fatos que iriam se suceder. O que acontece? Ele manda os seus mensageiros agora para buscar Elias. Talvez alguns acreditam que a intenção dele é que Elias viesse a revogar o veredito da parte do Senhor, de que para que ele não morresse mais, mas ao invés de se humilhar, ele manda os seus mensageiros, e o texto vai aparecer na sua tela de 2 Reis, a partir do versículo 9 diz: então o rei lhe enviou um capitão com seus 50 subindo ele, porque esse que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: homem de Deus, o rei diz, desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar-lhes outro capitão de 50, com os seus 50. E ele respondeu: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e os seus 50. Olha só. E chegando, tornou a enviar um terceiro capitão de 50, e com seus 50, então subiu o capitão de 50, e chegando, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhes, dizendo: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles outros primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. E então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este e não tema. Veja bem que há uma diferença na postura. Por mais que aqueles homens fossem capitães de 50, por mais que eles estivessem em nome do rei, nós precisamos entender que a humildade precede a honra, mas que os orgulhosos o Senhor os abaterá. Aqueles dois primeiros capitães, ele poderia se apresentar, capitães, poderia se apresentar de uma forma diferente, mas eles já chegaram exigindo e dando ordem a Elias, dando ordem a um homem que estava trazendo uma mensagem de Deus contra o próprio rei, né? Então nós temos que tomar cuidado para que muitas das vezes os cargos que nós exercemos de uma forma administrativa não nos faça pensar que nós somos melhores que ninguém. Antes, Jesus até mesmo disse que ele, o maior, se fez o menor de todos, e que aquele que quiser ser o maior seja servo de todos. Então nós precisamos entender que não podemos tratar as pessoas de uma forma inadequada. O próprio Senhor, através de Tiago, deixando registrado na sua carta, ele vai dizer, né, que se chegar um homem na sua congregação com trajes nobres, com anéis no dedo, vocês não devem tratar ele melhor do que um outro que possa estar mal vestido, né? Deus não faz acepção de pessoas. Nós temos que tomar cuidado como tratamos as pessoas, não pormenorizar, não diminuir ninguém, e ainda mais se for um homem de Deus, nós não devemos dar ordens a eles, querendo colocar eles na parede, e também os homens de Deus não podem colocar Deus na parede como se Deus fosse obrigado a fazer aquilo que nós queremos, determinamos ou mandamos, e assim muitas das vezes os homens de Deus, ditos homens de Deus, esquecem que Deus é soberano e faz o que quer, quando quer, na hora que quer, com quem quer. Elias agora desce com aquele homem que se humilhou. Por quê? Porque um coração quebrantado o Senhor não desprezará. E ali ele foi poupado, bem como os homens que estavam com ele,
e ainda assim Elias desceu. Elias é alguém que manifesta, até mesmo o comentarista coloca isso aqui na revista, um ministério de fogo. É alguém que estava envolto, né? O próprio texto de 1 Reis 18:38 vai dizer que no Carmelo se manifestou, durante a oração de Elias, manifestou Deus com fogo na vida dele, né? Caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, né? Enquanto Elias estava na caverna, ainda que Deus não se estava falando com ele, mas depois veio a falar de uma voz suave, também passou ali o fogo, né? Uma carruagem de fogo o separou de Eliseu, para depois ele ir ao céu num redemoinho, né? Elias era alguém que estava vendo Deus manifestar o fogo na vida dele, e não foi diferente na questão dos dois primeiros capitães, porque eles foram consumidos pelo fogo, como foi aquele holocausto diante dos profetas de Baal e Aserá lá no Carmelo. Então Elias era alguém que a vida dele manifestava o fogo da glória de Deus, o fogo de Deus que consome todo o mal, o fogo que transforma, o fogo que purifica, o fogo que aquece, o fogo que ilumina, né? O fogo que representa o Espírito Santo de Deus. Que a minha e a sua vida, você que é pregador, você que é ensinador, que a sua aula seja uma aula que venha a ser inspirada pelo Espírito Santo, que as pessoas possam ver fogo nos teus olhos, e nas tuas palavras, fogo no teu coração, porque a boca fala aquilo que está no coração, que o teu coração seja incendiado pelo fogo santo do Senhor, que o Espírito Santo possa te inspirar com o fogo do altar do Senhor. Lembra de Isaías? Ele viu ao Senhor e reconheceu como um homem impuro que habitava no meio de homens de impuros lábios, e o anjo trouxe na tenaz uma brasa que o purificou. Que o Senhor possa nos purificar, que o Senhor possa nos encher, que o Senhor possa nos usar para pregar, para ensinar, e que a nossa vida mostre o fogo de Deus em todas as coisas. John Wesley chegou a dizer: ou você bota fogo no sermão, ou bota o seu sermão no fogo. É melhor você ter uma vida que inspire as outras pessoas. Se tem alguma coisa que não está acontecendo na sua aula, na sua mensagem, se você não está gerando resultados, ainda que nós não venhamos a viver por resultados, ainda que nós não consigamos alcançar a amplitude de uma semeadura, nós precisamos buscar mais o fogo do Espírito Santo. Acende um fogo no meu coração, não posso viver, não suportarei, eu quero mais de ti, Deus. Nós precisamos buscar mais de Deus, como Elias era alguém que tinha um fogo dentro de si, né? E Elias não volta atrás, não. A mensagem que ele tinha entregue aos mensageiros era a mesma mensagem que ele iria entregar ao rei. A mensagem que ele entrega aos mensageiros era a mensagem do Senhor, e ele não se vende, ele não muda a mensagem, ele entrega a mensagem específica para a pessoa específica na hora certa. Diante do rei, ele tem a mensagem, e a mensagem dizia que o rei iria morrer por conta daquela idolatria. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós colocamos entre nós e o nosso Deus. Hoje, eu falei isso em outras aulas passadas, a igreja de Corinto foi exortada por Paulo, porque uns diziam ser de Paulo, outros de Cefa, Pedro, outros de Apolo, outros de Cristo, como se Cristo tivesse dividido, né? Levantando uma imagem que lhes era conveniente de Jesus ou do Evangelho. Nós não podemos distorcer o Evangelho, nós não podemos ser como o povo de Israel que levantava o bezerro, mas também nós não podemos criar um Evangelho que é só conforme nós mesmos, porque senão, se nós levantarmos um Evangelho que é conforme aquilo que nós achamos adequado, nós estaremos adorando a nós mesmos e não a Deus. Nós precisamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade, em toda a sua integralidade dentro do texto bíblico. E também não podemos aceitar quando muitas das vezes, aceitar nem no nosso coração que seja levantado um altar, nem permitir que isso venha acontecer por intermédio de nós. O que, Diego? A contratação de verdadeiros
astros do evangelho, que é o que fazem hoje, né? Astros da mídia. Hoje em dia, então, nem se fala. Muitas pessoas, elas chegam aos altares de grandes igrejas, participam de congresso e falam coisas que são até assustadoras, porque se tornaram referências na internet, levantaram ídolos, e ídolos levantaram para que eles possam cair, e o problema é que quando eles caem rápido, eles levam consigo muita gente. Não, vamos tomar cuidado com essa idolatria, busquemos ao Senhor. Nem sempre é o caminho mais rápido, nem sempre é o caminho mais fácil, mas é o caminho da verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós vemos que Elias, ele tinha qualidades extraordinárias, ele tinha qualidades que mostravam o zelo dele em promover a adoração ao Deus verdadeiro. Ele tinha qualidades que mostravam que ele tinha intimidade com Deus. Falou que não ia chover, não choveu. Por quê? Porque a palavra dele era de acordo com a vontade do Senhor, que mostraria que aquele povo estava numa terra seca e que mostraria que aquele povo precisava passar por uma correção para se voltar e buscar do Senhor, né? Ele falou e cumpriu. Ele tinha intimidade com Deus. Ele pediu em oração para Deus derramar fogo ali no Carmelo, e Deus se manifestou. Ele falou agora contra aqueles homens que eram insolentes, servindo a um Deus insolente, idólatra, que não adorava ao Deus de Israel, e o fogo desceu e os consumiu. Ele tinha intimidade com Deus, né? Ele condenava a idolatria, ele buscava a clareza e ser certo nas suas sentenças, né? Porque ele buscava falar aquilo que era da parte do Senhor, ainda que o próprio Tiago venha a falar que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. O termo paixão fala de patologia da alma, né? De doenças da alma, ou seja, todos nós que ainda estamos nessa carne somos sujeitos a muitas aflições nessa vida, sujeitos a tristeza, a angústia, a aflição, mas isso não impedia ele de ser um homem de oração, um homem que tinha intimidade com Deus, e é através da oração que a gente consegue manter acesa essa chama e fazer crescer esse fogo do Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus possa te incendiar, te convidar à oração, e assim também manifestar o fogo dele em ti e através de ti. Mais uma vez eu volto falando que aqui, diante de Acasias, Elias não retrocedeu, e o que ele falou sobre a sentença de morte veio a se cumprir. Deus não tolera a obstinação de homens que não ouvem a sua palavra. O Senhor fala, o Senhor faz, né? Acasias podia ter se arrependido, mas não fez, e continua obstinado no seu coração na sua idolatria, de modo que nós vamos ver que agora o Senhor manda o castigo, e o mesmo texto vai dizer que, como falou, assim pois morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara, morreu Acasias, que adorou o Senhor das moscas, a Baal Zebub, no lugar do grande Jeová, o Senhor, o Deus de Israel. Nós precisamos tomar muito cuidado, né? Nós precisamos tomar cuidado. A doença maior de Acasias era moral, era espiritual, porque apenas aquela falta de mobilidade causada pelo acidente e que deixou ele na cama pode ter causado outros problemas. A gente sabe que quando alguém fica acamado, junta escara, junta outros problemas, mas o problema maior não era esse, não. O que causou a morte não necessariamente foi a queda, mas foi não buscar ao Deus que poderia o curar, né? A gente teve um pregador que uma vez falou que os homens não serão condenados pelos seus pecados, mas eles serão condenados porque eles não quiseram o perdão e a graça, a salvação que há em Cristo Jesus. Acasias podia ter se prostrado diante do Senhor, talvez ele teria outro fim. Talvez você esteja vendo essa aula e essa aula possa ter falado em alguma parte da sua vida,
em algum momento você esteve debilitado, sem condições de se locomover e até buscou ajuda em meios mais fáceis, né? A medicina da época não ajudava e ele foi no lugar mais fácil ao invés de buscar o Senhor. Eu te convido a buscar o Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor, entrega a Ele os teus caminhos, o mais Ele fará, né? Que diferente de Acasias, diferente dos reis de Israel, eu e você não venhamos a buscar Baal Zebub, Baal Peor, Baal Mamon para resolver os nossos problemas, mas nós busquemos ao Senhor, ao Deus de Israel, o Senhor Jeová, o único Deus que não divide a sua glória com ninguém, e assim nós venhamos a conhecê-lo por intermédio da figura do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus, que se manifesta na sua palavra e no meio do povo de Deus pelo seu Espírito Santo. Como ele se manifestava na vida de Elias, ele possa se manifestar na minha, ele possa se manifestar na sua vida com fogo e através da sua vida, para que as pessoas possam ver que ainda há Deus e só o Senhor é o Senhor. Deus em Cristo te abençoe, permitindo o nosso Deus. Semana que vem nós estamos aqui com a lição de número 6 e em breve voltaremos com as lições que ficaram passadas por conta do problema com o nosso equipamento. Mas agora, se Deus permitir, nós continuaremos até o final do trimestre ou até quando Ele permitir. Deus em Cristo te abençoe. Tenha um bom final de semana.